Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um BleaCast. Hoje, de modo muito especial, eu quero convidar quem é adolescente, se você tem filho, adolescente ou jovem, para assistir esse BleaCast. Esse BleaCast está recheado de conteúdo de espiritualidade cristã, que vai chegar na sua casa de forma criativa e contemporânea, mas que venha edificar e transformar a sua família. Como eu te avisei, hoje está muito especial, está bem tinha hoje aqui, bem jovial hoje aqui. Eu tô muito feliz em receber aqui o nosso convidado. O Wallace está aqui do meu lado. Fala, gente, Pai do Senhor, boa tarde a todos. Pai do Senhor é bem assembleano mesmo. Claro. Eu me lembro que quando você chegou na Assembleia de Deus, você dava boa noite. Boa noite, graça e paz, mas eu vesti Mas hoje o você, terno e a gravata. hoje a paz do Senhor Inclusive, Jesus. eu tenho que usar muita gravata, porque quando eu não uso, dá um problema danado. Hoje nós estamos muito felizes aqui de receber. O nosso convidado Eu aqui. tô assim, é muito pequeno ele, né, pastor? Ah, mas Deus vai levantar ele assim, ele vai ficar grande na terra ainda. É verdade, mas prega muito, Recebemos ele ontem lá na igreja. é muito bom, pessoa humilde, né, pastor? Conversa com a gente igual gente. Muito bom. Vamos ver, né, se ele responde nossas perguntas direitinho, se ele não fica correndo. É verdade. Isso aí. E hoje também nós temos nosso amigo aqui, né, pastor? Apresenta ele aí, Pastor cara. Kaique, né, Kaique? Seja bem-vindo ao BleaCast. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês, paz do Senhor Jesus. Muito bem. Olha aí, ó. Tá aqui. Pastor Otton. Que legal receber você aqui. Muito bem-vindo. Prazer todo meu. Pastor, um dia, se Deus quiser, mas é um grande prazer para mim, sou da Assembleia de Deus também, queria dar boa tarde para você que Isso tá aí vendo é a para gente. você ser aceito aqui, né? Que Não, aqui é eu a sou. BleaCast, você já chegou dando carteirada aqui. Mas todo mundo comenta realmente, não é possível que Eu ele sou é, não é possível que ele é. Eu Aí sou Blea também. quando eu falo que eu sou Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Resende, né, pastor Davi Cabral Júnior, e vai ser um grande prazer para mim estar com vocês aqui, eu não vou correr das perguntas, não. Os seus pais vou são responder. seus pais, sua mãe. Como é que é a sua família, a composição de sua família? Então, eu não tenho irmãos, sou filho único. Meu pai e minha mãe também são da igreja, são da Assembleia. Eles trabalham com o departamento de missões da Assembleia. Sou bisneto de fundador de igreja lá da minha região. Todos da linha da Assembleia. Acho que sempre foi, acho que nunca fui de outro ministério, entendeu? Historicamente falando. E você como é que você se intitula? Você se intitula um pregador, um influencer? Como é que é isso na sua cabeça? Hoje você tem um Instagram lá. Sim. Quantas pessoas te seguem lá no Instagram? 122 mil seguidores. E lá no TikTok? 300 mil. 300 mil. Tem mais algum? Twitter você tem? Eu tava falando, Gabriel, a gente tá investindo agora no YouTube. Ainda tá engatinhando, estamos E no chegando em 6 YouTube, mil inscritos. 6 mil. Mas tá sendo bem gratificante. Isso. E aí, como é Sim. que você se intitula assim? Você se intitula um influencer? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente começou a fazer, aquilo que a gente continua fazendo. Então, eu comecei pregando a palavra, continuo pregando e o meu intuito é continuar pregando. Então, usar as redes sociais foi como achar um instrumento para que eu pudesse, através desse instrumento, alcançar mais pessoas, alcançar um público maior. Eu mesmo tive que fazer essa pergunta no ano passado para mim, se eu estava me tornando um influenciador digital mais do que um pregador do evangelho. Porque, querendo ou não, a influência ela é algo válido para os dias de hoje, onde as redes sociais estão em alta, mas eu ainda acredito que esse instrumento que a gente tem, milenar, que é a palavra de Deus pregada, ela tem a ver mais comigo do que pegar um story e começar a falar ali. Você pode ver que eu não evangelizo tanto por aqui, eu posto mais do meu ministério e tal. É uma evangelização? É. São vídeos que eu posto que edificam as pessoas? São. Mas tem pessoas que fazem lives evangelísticas, apelo, pregam mesmo por ali. Eu não. Eu sou uma pessoa que gosta, sabe, do calor humano, gosto da coisa presencial e apenas utilizei o meio digital das redes para poder divulgar esse meu trabalho, divulgar o meu ministério. E tem dado muito certo. Que legal. Se Jesus estivesse aqui, você acha que Jesus ia ter um Instagram? Ou um Twitter? Ou... A gente costuma dizer que Jesus foi a figura pública mais famosa da história. É difícil você pensar a figura pública mais famosa da história ter ou não ter uma rede social como essa.
Vou pegar um exemplo, tá? Sim. Nós temos o melhor ator hoje do Brasil todo, é o Wagner Moura. Pelo menos por premiação, por indicação. E ele não tem nenhum tipo de rede social. E isso não faz dele, ou melhor, isso não tira dele, entendeu? Esse título de melhor ator. Ele não trabalha mais no Brasil, ele só tá na gringa. Não que isso signifique que o Brasil tenha produções ruins, mas ele ganhou uma representatividade tão grande que ele tá lá. E você não acha ele no Instagram, você não acha ele no Facebook, você não acha ele no Twitter. Ou seja, o fato de eu não estar no mundo digital ou não produzir um bom conteúdo no mundo digital não significa necessariamente que no mundo real eu não seja uma pessoa que tem um conteúdo relevante para dar para as pessoas. Que ele não seja uma influência no mundo. Exato. Sim, legal. Hoje não é uma necessidade, tipo... Eu tenho que, para eu ser uma influência, uma boa influência, eu tenho que estar ali porque eu tenho que marcar esse território. E o grande risco é... Pode falar. Mas vamos combinar. Eu acho que se Jesus tivesse hoje como homem aqui na Terra, ele não teria Twitter. Ele ia pra praia. É porque Twitter o cara fica muito nervoso. Ficava assim, ó. Twitter. Jesus não ia ter Twitter. Não ia, não? Não, o Jesus era calmo. Lá no Twitter. Não, eu até... fiz essa pergunta porque eu acredito até que sim, porque Jesus buscava os ambientes onde tinha mais pessoas. Sim. Então, a praia é um ambiente que ele pregava e ali chegava, a voz dele chegava, a mensagem dele chegava para mais pessoas. Então, procurava onde o vento está batendo. Ah, tá aqui, certinho, fiquem aqui. Então, ali, aquele ambiente era uma plataforma para chegar melhor. Exato. Para pregar melhor. Então, eu acredito que sim. Quando você pregou na minha igreja ontem, você pregou para 300 pessoas. Agora, se você postar hoje... vai chegar em mais pessoas, sim. Vai chegar em mais gente. Claro que nós podemos dizer que assim, a internet é um ambiente de informação. Se você fizer na igreja, faz uma enquete você. Quem aqui aceitou Jesus porque ouviu uma música ou uma mensagem no TikTok? Levanta a mão. Sim. É zero, quase zero, porque é pessoalidade. Como é que uma pessoa... Você tem que pegar a pessoa, levar ela ao culto, ela receber uma palavra, pessoalidade. Isso é uma experiência de vida, uma experiência que ela vive. Uma experiência, sim. Mas aquela pessoa que foi no culto, ela viu a parte, um nugget da sua palavra, e aquilo gerou um desejo. Sim. Então ela, eu quero ouvir. Foi algo estimulante. É diferente ver o fogo e ser tocado pelo fogo. Né? O Martin Lloyd Jones fala isso, né? Sim. Que se você vê um vídeo, você vai ver o fogo. Se você ouvir o áudio, você vai ouvir o fogo. Mas se quiser ser queimado, venha pro templo. Eu costumo dizer que a gente age como estimulantes para que as pessoas possam desejar o que nós vivemos. Desejar aquilo que nós vivenciamos diariamente. Não tem como a gente apresentar... A sociedade nossa ela é empírica, ela tem que experimentar para ver, para saber, para gostar ou não gostar. Então, se a gente não, de alguma forma, a gente não demonstra isso, as pessoas não vão ter como saber, não vão ter como ter esse conhecimento. Então, acho que o nosso papel aqui, quando eu falo de influência, como o senhor disse, é justamente ter essa ideia de que se nós causarmos nas pessoas um desejo delas viverem como nós vivemos, aceitar o Cristo que aceitamos, congregar como congregamos e aceitar a ideia do evangelho como aceitamos, então a gente fez o nosso papel, entendeu? Assim, Otto, você me disse que ano passado você estava dizendo aqui pra gente que ano passado você chegou e fez uma pergunta a si mesmo. Sim. Que se a imagem de influência estava ultrapassando a imagem do pregador do evangelho, né? Apesar da aparência jovial e da idade também, sim. Primeiramente, quando a gente olha para você, a ideia de influência é grande. Mas quando a gente te conhece realmente, vê seu conteúdo, vai assistir seu conteúdo, você tem realmente a essência do evangelho. De ser pregador do evangelho. Sim. Né? Mas o que eu quero perguntar para você é em que momento, por que você fez essa pergunta? Você percebeu, ou só pela quantidade de seguidor que você estava tomando no TikTok, no Instagram, ou você percebeu que algo estava acontecendo dentro de você? Então, muito boa essa pergunta. O meio pelo qual eu viralizei na internet foi o Instagram, a ferramenta chamada Reels. Todos conhecem aqui, acredito. E respondendo essa pergunta, é um pouco estranho. Teve uma semana que eu parei e comecei a olhar
a minha linha do tempo, que eu comecei a olhar os meus vídeos, que eu comecei a olhar a relevância que cada vídeo tinha. E eu perguntei pra mim mesmo, Otto, você está postando aquilo que você sabe que é o necessário que as pessoas escutem, reformulando. Você está postando aquilo que as pessoas precisam escutar, ou você está postando aquilo que você sabe que vai ter uma relevância maior porque é uma frase legal, é uma frase de efeito, é um vídeo motivacional, tá entendendo? Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, é aqui que eu tenho que tomar atitude. Porque eu fui formado, eu fui forjado para ser um pregador do evangelho. Eu não passei por um período para me preparar para ser influenciador, gente. Eu nunca sonhei em Não ser foi influenciador. algo projetado. Eu ganhei os meus 100 mil primeiros seguidores foi questão de meses. Ou seja, quando eu postei meu primeiro vídeo que viralizou, eu tinha 3 mil seguidores. Eu não tinha nenhum tipo de intenção de ser influenciador. Se os seguidores viessem, Aí teria... você se achou, né? Ah, agora 100 mil, Mas é caramba. tão interessante o que ele está dizendo, assim, você está dizendo que acaba que não você é, mas você está se tornando pelo fato de você ser o pregador do evangelho. Sim. O bispo T.D. Jakes, um bispo norte-americano, estava em entrevista e perguntaram para ele assim, ó, o senhor projetou ser famoso? E ele respondeu em lágrimas, dizendo assim, não, eu não projetei ser famoso. Eu me tornei famoso, a fama veio a fama veio até mim porque eu decidi ser eficiente. Eficiente. Uhum. Se eu sou um pastor eficiente, o negócio chega. Acaba Sim. se tornando Agora, relevante. agora você falou uma coisa que é verdade. Eu percebo, tipo assim, surgiu uma discussãozinha essa semana. Aí o cara chega final de semana, o cara já tem a frase certinha, que daqui ele sabe que aquilo ali ele vai fazer um corte e ele vai postar e isso vai viralizar. É. Porque ele já tem seguidor, aquilo vai. É ou não é? Sim. É a necessidade de ser grande, a necessidade de falar a verdade. Isso em algum momento, essas duas questões em algum momento elas vão bater uma com a outra. Entra em conflito, não tem como. Porque você sabe que se você expressar determinada ideia que é uma verdade, que é uma verdade dura, muitas das pessoas que te acompanham, que chegaram no seu conteúdo por causa de um vídeo, digamos assim, mais docilizado, motivacional, elas não vão gostar. Então eu postava vídeos para poder ter retorno, eu não postava vídeos para falar a verdade. Chegou um momento que eu tive que tomar essa atitude. E essa atitude todas as pessoas precisam tomar em qualquer área da vida, mas nessa que nós estamos falando aqui é primordial, porque eu não posso negociar as verdades do evangelho que a mim foram concedidas pregar para poder massagear o ego de pessoas que estão simplesmente me dando curtidas na internet. Eu preciso falar aquilo que eu sei que é verdade, por mais que doa, mas que as pessoas sejam edificadas por aquilo que dói, por aquilo que confronta elas, do que eu ser um agente ilusório de um falso evangelho que vai levar elas para o inferno, entendeu? Mas, Otto, agora a gente tá falando de você hoje, Sim. como um pregador do evangelho, uma pessoa conhecida. Uhum. Mas quando foi que você se entendeu assim, cara, esse é meu propósito? Quando foi que você teve esse choque de realidade de falar assim, eu nasci para pregar o evangelho? Porque você é muito jovem, Sim. né? Quando que foi esse encontro assim que... Eu comecei a fazer faculdade de engenharia de produção. Eu fiz um tempo faculdade de engenharia de produção. E antes de começar a faculdade, eu comecei a faculdade muito cedo, 17 anos. Antes de começar a faculdade, surgiu uma experiência na minha vida que eu conto em vários púlpitos pelo Brasil. Eu tenho contado ela, que é o meu testemunho. Mas eu vou falar diretamente para responder a sua pergunta. Uhum. Novembro de 2018, eu recebi uma mensagem. Hoje quase ninguém usa o Messenger do Facebook. Uhum. Essa que é a grande verdade, a gente tem que ser honesto. Quase ninguém usa. Na época ele estava quase entrando em desuso, estava nos finais. Ou seja, eu ainda conversava com algumas pessoas por ali e recebia mensagens. Repito, tinha 1000 e poucos seguidores, nada daquilo tinha acontecido, e eu não pregava o evangelho ainda, não pregava. Eu recebi uma mensagem de um menino do Sul, e ele me mandou uma mensagem explicando, resumindo a história dele, e eu vou resumir para vocês também, que ele era filho de pastor não, perdão, que ele era de uma família bem desestruturada. O pai dele mexia com drogas, a mãe bebia muito, muitos irmãos, pouca condição de alimentá-los, uma casa bem complicada, uma situação bem complicada. Uhum. E ele resolveu ir para a igreja, nenhum irmão dele, nenhum pai, mãe, ninguém era crente, ninguém ia para a igreja, ele resolveu ir. Quando ele foi abusado sexualmente pelo pastor dele. E após ser abusado sexualmente pelo pastor dele, ele teve meio que um choque de realidade. Ele falou, caramba, eu esperava uma coisa
e veio uma coisa totalmente diferente. O que ele fez? Ele voltou pra casa dele, triste, totalmente frustrado, e depois que ele contou pra família dele que isso aconteceu, os seus irmãos também passaram a abusar dele sexualmente. Meu Deus. E até então, até o ano de 2017, eu não sabia o que era o evangelho. Porque você só vai saber o que é o evangelho quando você tem um choque de realidade com uma pessoa que tem necessidades multiplicadas em relação à sua. Necessidades muito maiores que as suas. Cara, eu sou filho único, sou de uma família boa. Nunca passei fome, nunca passei necessidade. Entendeu? Meu pai sempre me deu aquilo que ele pôde me dar. E pra mim, o evangelho se tratava de ir na igreja todo domingo. Entendeu? De ir na igreja todo domingo, tocar minha bateria. Pra quem não sabe, eu toquei bateria por um tempo. Fazer isso e nada mais. Aí quando você recebe mensagem de um cara desse, com essa realidade de vida que você não viveu nem 1%, porque eu posso falar que eu não vivi nem 1% que ele viveu, você se pergunta o que eu tô fazendo pro reino de Deus. E é nesse momento que você vai verdadeiramente absorver toda a ideia que o evangelho tem pra te passar. Eu já era convertido? Já. Mas eu tinha um chamado, e esse chamado não tinha sido despertado. Deus levantou esse menino lá no sul para despertar meu chamado. Beleza, novembro de 2017. Eu oro por ele até março de 2018. Minto, novembro de 2018, eu oro por ele até março de 2019. Orando por ele, eu recebo a mensagem depois que ele foi liberto da depressão que ele sentia. Os traumas foram curados. E eu falei, caramba, eu me senti realizado com isso. Eu me senti realizado de fazer uma prova de tirar uma nota boa? Sim. Mas aquela realização eu nunca tinha sentido na vida. Eu nunca preguei o evangelho pra ninguém. Eu nunca orei assim pra que uma alma se convertesse e uma pessoa se despertasse. Aí Deus falou, tá vendo essa paixão que estava dentro de você? Ela foi despertada através do testemunho de uma pessoa que tem uma vida que não tem nada a ver com a sua. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai ativar um radar e esse radar vai apontar as pessoas que estão do seu lado, não lá no sul, mas que estão do seu lado e estão sentindo a mesma coisa. Eu prego no retiro depois, pela primeira vez, 2 meses depois disso, porque a missionária tinha faltado no dia. Deus levanta mais 2 jovens naquele retiro e a gente abre um projeto de evangelização. E nesse projeto eu começo a pregar. E aqui, para quem não sabe, eu vou dizer, né, umas pessoas sabem, outras não, eu comecei a pregar na rua e não nas igrejas. E eu começo a pregar nas praças, nos rodoviários, os vídeos começam a bombar, e aí Deus até hoje tem me levantado através desse contexto todo, entendeu? Olha só, 122 mil pessoas. Uhum. Mas quantos amigos você tem? Amigos mesmo. Cara, Porque Zygmunt Bauman fala dos relacionamentos líquidos e ele faz essa crítica na internet. De que você tem milhões de seguidores lá que se consideram amigos. No Facebook chama amigos, né? sim. Mas no Instagram é seguidores. No Twitter é inimigos mesmo. Perseguidores, né? Perseguidor. Então, amigos assim, ó, pastor, esses aqui são amigos meu. Dá pra dizer que é um tanto aqui. Esses eu posso confidenciar, eles me ajudam, eles acreditam no meu ministério, eles estão comigo, eles me mentoriam, eles estão, eles confiam em mim, eu confio nele, nós temos fidelidade. Quantos amigos? Cara, eu acho que os meus melhores amigos são os meus pais. Porque o que eles passaram comigo foi uma coisa assim que eu acho que nenhuma outra pessoa passou na mesma intensidade. Eu comecei a pregar na rua, pastor, e aí as pessoas começaram a dizer que eu estava levantando o ministério, porque teve uma vez que eu preguei na praça lá da cidade, 325 pessoas foram lá para ouvir. Aquele dia, 17 almas se converteram, alguns ateus, inclusive. E as pessoas estavam muito incomodadas com isso. E aí eu comecei a ter perseguição dentro da igreja na qual eu fazia parte, não faço mais. Da congregação na qual eu estava. As pessoas incomodadas eram da igreja. Sim. Eu fico muito triste de falar isso, O mas... povo se incomoda um pouco com a visibilidade. Não, mas eu fico um pouco frustrado de ter que falar isso, mas a maior perseguição que eu sofri, desde o meu primeiro ano de ministério até hoje, não foi fora da igreja. Foi dentro da igreja. E eu me sinto frustrado porque se fosse uma mentira, se fosse uma coisa que não... Eu não estaria falando aqui, entendeu? Doeu muito o que eu passei. Poxa, eu tinha 17 anos, quem olhar... Até hoje as pessoas olham e falam, meu Deus, não sabem que a gente tem uma formação, que a gente tem uma bagagem. A gente honra muito os homens de Deus que vieram atrás de nós.
entendeu? Que antecederam o que estamos fazendo agora. Mas nós temos a nossa história, entendeu? A gente sabe por onde a gente passou, a gente sabe o que a gente enfrentou. É o que eu falo, eu plantei em 3 anos para estar colhendo em 1. Tá entendendo? Então isso que o senhor falou de amizade, eu prezo muito pela amizade dos meus pais. Porque eles estavam comigo todo o tempo, cara. Todo o tempo. Quando eu fui perseguido ali. Quando começaram a falar que eu tava levantando um novo ministério. E aqui eu faço, inclusive, pra terminar a minha resposta, né? Eu faço, inclusive, um apelo aos adolescentes que estão em casa. Valorize muito mais a fala do seu pai dentro de casa do que a fala de muitos amigos fora de casa. Bote mais valor nos conselhos que os seus pais estão te dando do que nos achismos que os seus amigos têm, daquilo que eles acham que pode dar certo, daquilo que eles acham que pode ser legal. Aceite todos os conselhos que seus pais vão te dar, desde os financeiros até os em relação a relacionamentos. Aceite, porque eles têm uma experiência que você não tem. E às vezes a gente quer ir com a galera, quer aceitar o que eles estão propondo, até para não ficar de escanteio, até para não ser um ponto fora da curva, e a gente acaba se quebrando. Porque tem muito dos pais, de quem está assistindo, de quem vai assistir, passou e errou na mesma situação que você está vivenciando agora. E é por isso que ele olha com tanta propriedade e fala: eu não estou te orientando porque eu sou chato. Eu estou te orientando porque eu vivi isso, eu fiz isso que você vai fazer e eu dei errado. Você vai dar também. A maior ignorância, termina minha resposta agora, a maior ignorância que a gente pode ter é achar que a gente vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo e vai ter um resultado diferente daquilo que todo mundo está tendo. Se você fizer o que todos estão fazendo, você vai ter o resultado que todos estão tendo. Mais ou menos, eu trabalho em cima dessa filosofia. E para não ser injusto, o meu melhor amigo, além dos meus pais, foi o meu pastor. Davi Cabral Júnior é um grande amigo meu, apoia o meu ministério. E eu vou dizer, ele também teve que passar por muitas complicações para me apoiar lá dentro da igreja. Porque eu tive ausente por um tempo, por necessidade, mas ele me ajudou muito. Então, se ele ouvir esse podcast, pastor Davi, eu amo a sua vida. E muito obrigado pro senhor ter me defendido na hora que precisou eu ser defendido. Não, e você é esse cara mesmo, eu vou dizer pra você. Eu vou defender ele aqui, ó. Você é esse cara mesmo. Porque ontem ele foi na minha igreja, ele tinha inúmeras fotos para ele postar, inclusive dele sozinho. E a foto que ele postou me surpreendeu, porque é uma foto que eu fiz a brincadeira, porque lá na igreja tem o Otton também. O pastor Otton, né? Figura, e é um nome que é um nome diferente. Eu pus os dois juntos lá e tirou uma foto, e ele pegou essa foto para ele falar dessa questão do respeito que ele tem pelos idosos. Sim, foi. Pela história, pela Assembleia de Deus, pela instituição. Sim. Então você pegou porque você sabe que você é uma boa influência para os adolescentes e para os jovens hoje. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está estimulando um adolescente chegar na irmãzinha de 89 anos e respeitar ela e ouvir ela. Exato. Eu acho que a gente, é assim, ó, você citou os seus pais, em 120 mil, eu achei que você ia pegar um TikTok famoso aqui e ia pôr aqui na mesa. E dizer, ó, esse cara aqui, não, mas você pegou os seus pais e o seu pastor. Muito então, importante. Muito bom. Importante demais. E você sabe que ele é gente boa? Ele comeu estrogonofe. Lá na mesa. E que estrogonofe. Ele crente que não ele gosta achou de que ia levar ele lá no Coco Bambu. Eu falei, pega o estrogonofe. Ele tava bom, ele tava bem temperado, tava gostoso. Gente, mas quando você levar o Otto na sua igreja, leva ele no Coco Bambu, né, cara? Fazer um agrado. Opa! Otto, diga. E essa galera que fica buscando likes e seguidores assim, acaba... Tem gente que assim, o seu foi natural, um mês você já tinha um tantão, totalmente, né? Mas tem uma turma que toda hora ele vai olhar no celular para ver se entrou mais um seguidor. Ah, não entrou não. Nossa, aquilo... Isso aí não acaba dando uma doença? Não sei, assim, sei lá, esse desejo de ser influencer. Sim. Eu acredito muito que existe um risco quando a gente não tem nada para dar para ninguém. Eu vou citar a Bíblia aqui. Jesus, ele olha para os discípulos em João 6. João 6 é um compilado de literaturas fantásticas, né? E numa delas a gente tem a multiplicação dos pães. É um dos registros da multiplicação dos pães. Jesus, diante da multidão, ele vai olhar para os discípulos
E perceba, ele já tinha tido o que a gente chama de histórico de milagres. Ele já tinha realizado alguns milagres. As pessoas sabiam que ele tinha um poder sobrenatural, que ele era um homem de Deus. As pessoas já sabiam disso. E os discípulos mais do que as pessoas, porque andavam com ele. Aí Jesus, diante daquele cenário, ele vai olhar para o grupo de discípulos e vai dizer, e é óbvio que Jesus sabe de tudo, ele já sabia que eles não tinham grandes coisas para oferecer ali. E vai perguntar, o que vocês têm para dar para eles? Aí eles devem estar olhando, eles devem ter olhado uns para os outros e, meu Deus do céu, o que a gente tem é muito pouco para oferecer. Só que Jesus estava dizendo assim, eu sei que não é o suficiente na visão de vocês, mas na minha concepção é o suficiente. Ele deu graças, abençoou e houve a multiplicação. Ou seja, não se trata da gente querer toda hora, em todo momento, buscar que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Mas no momento e na hora que seja a necessária, a gente entregar aquilo que a gente tem. Porque se a nossa vida for baseada toda em buscar likes, em buscar esse tipo de recompensa, esse tipo de vitrine, a nossa vida vai ser uma vida vazia. Ô, gente, eu não consigo pregar todo dia, tem dia que eu tô mal. Eu não consigo postar um vídeo todo dia, cara. Tem dia que eu tô quebrado. E é normal, e tem gente que não respeita esse processo. Porque ela acha que é mais importante as pessoas considerarem ela uma pessoa relevante, uma pessoa famosa, uma pessoa de alcance, do que ela ser uma pessoa sadia, principalmente espiritualmente falando. Eu digo sem medo de errar. Sem medo de errar. Uma pessoa que está presa totalmente a essa ideia, ela já se esvaziou totalmente espiritualmente falando. Porque ela está totalmente voltada a essa questão que ela já nem mais cuida mesmo de si. Jesus olhou para os discípulos e falou, o que vocês têm para dar para eles? Nós temos só isso aqui. Pois é, mas é isso aqui que vocês precisam dar. Ou seja, a gente precisa entender que o que nós temos de bagagem de vida, de histórico, de experiência, de vivência, vai servir para alguma pessoa, mas não para todas. Porque se a gente continuar nessa ideia de que a expansão nas redes sociais é a única coisa que conta, a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar se quebrando. Por isso que eu fiz a pergunta para mim mesmo no ano passado. Otton, você é pregador do evangelho ou você é influenciador digital? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a partir da resposta dela, eu ia ter uma certeza. Qual é a certeza? Deus me falando, se eu tirar hoje seus 122 mil seguidores, amanhã você continua pregando? Se eu tirar hoje a relevância que você tem, amanhã você continua anunciando o evangelho? Se eu hoje fazer você voltar para sua origem, você pregando nas igrejas que não passavam nem de 20 pessoas durante a semana, que te davam só o dinheiro da passagem, você volta? Você sabe que se eu tirar tudo isso de você, você vai perder muita coisa. Mas você vai perder quem você é. Você vai perder os seus princípios. Então, pelo amor de Deus, mais um apelo para os adolescentes que estão crescendo nas redes sociais. Um apelo para todos que estão crescendo nas redes sociais. Não troque a carroça pelos bois. Não inverta as coisas. Não se deixe corromper. O crescimento vai vir no momento certo, da forma que Deus desejar, no plano que Ele já traçou para você. Não queira acelerar as coisas. No momento certo, a sua hora vai chegar. Seja para falar com 10, seja para falar com 1 milhão. Jesus parou hoje na sua frente e falou, o que hoje você tem para dar para eles? Se você hoje tem 5 pães e 2 peixes, mas está dando, você está mostrando para mim que se você tivesse 1.000 ou 1 milhão, você daria também. É isso. E vamos combinar, né? Quem vive disso... Cara, eu já tava aqui cortando aqui. Que... Não, e vamos Bom combinar. demais, hein, cara? Quem vive pra... Muito bom. Glória a Deus. Quem vive, penso eu, né? Quem vive no meio cristão, com essa intenção, né? Que é, no caso, um pregador, um cantor, que seja. Com essa intenção, em vez de pregar o evangelho, assumir essa carga de likes, né? É como Sim. você disse. Já perdeu totalmente a noção do que é o evangelho. Né? Sem dúvida. E quais foram as suas influências e quais são, né? As suas influências no quesito pregação. Quem era o cara que você olhava ou que você olha hoje e fala assim, esse cara... Biblicamente falando, Jesus e Estevão. Jesus, por motivos óbvios, maior pregador que já existiu, e o discípulo Estevão, justamente pela história dele. Ele aparece, por favor, me corrijam se eu estiver errado, em Atos 6 e ele morre em Atos 7. Ou aparece em 7 e morre em Atos 8, alguma coisa assim. Eu li muito sobre a história de Estevão, porque historicamente, teologicamente falando, ele era um dos homens cultos da época. E era jovem. Culto no sentido de lei de Deus. Lei mosaica. Porque a pregação de Estevão é a pregação mais completa do Novo Testamento.
A pregação que faz Estevão ser pego e depois martirizado, ela vai desde a época de Moisés até Jesus. Se as pessoas tivessem dado ouvido a Estevão, em vez de ter dado ouvido àqueles que queriam martirizá-lo, a igreja teria mais um boom de expansão ali, além daquele que teve em Atos 2, quando Pedro pregou em cima do lugar onde ele estava. Porque Estevão, ele vai explicar a ideia de Jesus, quem foi Jesus, a validade do ministério, tudo ele vai explicar numa pregação. Por isso que eu considero ele um exemplo. Ou seja, depois que ele é apedrejado, ele desaparece. Quem é Estevão? Some. Quem estava vendo o processo ali dele ser apedrejado, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ali. As pessoas que estão apedrejando Estevão, elas deixam no colo de Paulo as suas capas. Está no texto. Teologicamente, simbologicamente falando, isso aqui não é uma doutrina, mas é uma teoria. O personagem que iria alcançar os gentios de uma maneira primária seria Estevão. Paulo, ele entra ali como um personagem que ainda estava meio perdido em si, porque senão ele poderia pegar uma pedra e participar do processo. Ele fica apenas vendo aquilo, enquanto ele está segurando as capas. Ou seja, aquele chamado, aquela jornada era de Estevão. Repito, não é uma doutrina, é uma teoria. Paulo, então, ele vai receber, através da morte de Estevão, o chamado que era dele. Porque a intelectualidade de Estevão muito se comparava com a de Paulo, principalmente pela pregação dele. E aí, por que eu considero ele um exemplo? Porque ele era jovem, mas mesmo assim buscava ter um conhecimento para saber o que ele estava falando. E as pessoas hoje dão muito credibilidade se você sabe o que você está falando. Uhum. Ainda existe, infelizmente, uma geração que é movida por profecias, que é movida por coisas, enfim, que a gente infelizmente sabe que tem puxado um pouco para trás a igreja, mas tem uma geração muito boa que gosta de conhecimento da palavra. Se você estuda, você quer ouvir alguém que estuda. Se você se aprofunda, você quer ouvir pessoas que se aprofundam. Se você busca verdades que sejam cada vez, que estão não ocultas, mas que ninguém quer ali consultar, você vai querer uma pessoa que tem o mesmo tipo de linguajar. E na esfera histórica da questão, eu considero os avivalistas, Evan Roberts, do País de Gales, William Seymour, da Azusa, e recentemente, no meio atual que nós temos, o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Toniel Gomes, quase meu xará, que é lá do campo de São Paulo, da Assembleia de Deus, do Ministério do Brás. São esses os exemplos que eu tenho de referência, entendeu? Muito bom. Tô gostando disso aqui, cara. Fenômeno, né, pastor? Massa demais. Ele só não tem tamanho. Dá comida pra ele aqui. Aí Deus seria injusto. Qual que é o seu tamanho? Eu tenho 1,68. Ah, você é alto, poxa. Dá tudo do Roberto Carlos. 1,68. Ele tem 1,68? Aí, ó. Ele tem um defeito, ele. Ele é flamenguista. Ah. Perguntei pra ele aqui. Ele ficou muito triste. Sou crente, né, pastor? Todo mundo tem pecado, né, pastor? Todo mundo tem um defeito grave, né? O espinho na carne. Já conheceu algum rapaz ou alguma garota que depois que ele ganhou like, ganhou seguidores, surtou? Tô falando assim, surtou assim. Não é ficar doido não, mas mudou completamente. O cara era uma pessoa, daqui a pouco se tornou outra, arrogante, vaidoso, prepotente. Mudou no sentido negativo, né? Negativo. Ficou bobo. Ficou besta. Não, eu acho que eu nunca tive esse tipo. Porque se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu só sigo pessoas famosas que já me seguem. Eu não sou o cara que fica passando no feed toda hora eu não fico tanto tempo. Por incrível que pareça. Então eu nunca acompanhei uma pessoa assim, diariamente falando, uma pessoa que produz conteúdo, não. Por isso que eu falo pra vocês de novo, foi totalmente do nada a minha coisa. Porque eu não sabia o caminho das pedras pra viralizar um vídeo, até porque eu não acompanhava muito, né? E aí, eu nunca conheci uma pessoa assim, mas pra quem age dessa forma, eu aconselharia que lesse o meu texto hoje no Instagram. O texto que eu postei hoje, 18 horas. Porque a gente precisa voltar sempre às raízes. Se você volta pras raízes cotidianamente, você não vai agir com arrogância, porque você sabe e você lembra de onde você veio. Se você lembra diariamente de onde você veio, você não pode se tornar esse monstro arrogante que muitas das vezes a sociedade propõe que você se torne. Não, você cresceu, você não pode mais andar com essa galera. Você cresceu, você não pode ir mais nesse lugar. Você cresceu, não vai pegar bem se aparecer. Gente, pelo amor de Deus, não é dessa forma que a banda toca. Tudo que eu tenho, tudo que foi me dado, foi Deus que deu. Então ele sabia muito bem
que existe a questão e a possibilidade de eu querer mudar, mas todo dia eu bato na mesma tecla. Otto, você é esse cara. O cara que ia pro culto de ensino quando tinha 5 pessoas, que ia de chinelo, porque eu tinha preguiça de vestir tênis. Pra tocar bateria e servir os pastores com água ao mesmo tempo, porque a congregação pequena, você sabe como é e tal. E se fosse preciso fazer isso de novo, faria de novo com o maior prazer. Eu tinha um tempo e eu gastava esse tempo ali na congregação, entendeu? Eu ajudava. Então as pessoas precisam voltar diariamente para suas raízes. E aí eu repito, se você voltar diariamente para suas raízes, não vai ter modo, não vai ter maneira de você se corromper com essa fama que está chegando agora. Então se a gente sabe de onde a gente veio, se a gente sabe a base que a gente tem, se a gente sabe a história que a gente carrega, a gente vai respeitar ela da melhor forma possível. Como que eu respeito a história que eu carrego? Como que eu respeito a base que me antecede? Como que eu respeito tudo isso? Simplesmente não se esquecendo disso e não mudando drasticamente simplesmente porque você ganhou números. Eu acho que é a melhor maneira de você honrar a sua história. É você não mudar drasticamente com os números e o alcance e a fama que vem ao decorrer do tempo. Ontem, você pregando na nossa igreja lá no São Francisco, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Você falou que na verdade é uma coisa que eu admiro em quem faz. Você falou assim, gente, eu prego, mas eu trabalho. Sim. Eu continuo trabalhando. Eu pego ônibus lotado e tal. Eu achei aquilo muito interessante. Porque hoje no meio gospel existe essa ideia do estrelismo. Do cara que é famoso, que é pregador e ele vive só daquilo. Sim. Né? O que você faz, além de pregar? Eu sou servidor público, sou concursado lá em Itatiaia. Inclusive mandar um abraço pro Thiago, que é meu patrão, que me libera toda vez que eu preciso viajar para pregar, né? Por isso que eu consigo conciliar. Ele é uma peça-chave. Legal. E que Deus abençoe a vida dele de uma maneira especial, como já tem abençoado ali no município. Então eu trabalho com saúde ocupacional, né? Sou técnico e trabalho na teoria de segunda a sexta, mas nem toda semana dá. Hoje é uma segunda, por exemplo. Então eu tenho essa vida, né? Trabalho e ministério. Ainda não deu para encaixar uma segunda faculdade, mas dando eu vou encaixar, entendeu? Hoje a minha vida é essa, ela é baseada nisso. Aí, cara, gostei, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Vida acadêmica, estudando para aperfeiçoar mais. Eu fiz teologia por 3 anos e agora o meu intuito é ir ou para história ou para psicologia. Tô usando esse tempo, né, para pensar um pouco, porque agora não dá para começar porque eu não conseguiria conciliar. Então, enquanto eu tô colocando os pingos nos is aí, eu tô vendo. Tô com 21 ainda, então tem um tempo para pensar nisso. Entendeu? Tem uma galera que segue uma turma assim que não quer ir pra igreja. A galera aí Desigrejado? é os desigrejados. Como é que é isso aí? O que você acha? Ô, gente, não tem como. Cara, o céu vai ser uma sociedade eterna. Claro que não com as mesmas concepções que temos aqui embaixo de sociedade, é óbvio, gente, é claro. Mas céu é comunhão. Se nós estamos preparando para ir para o céu, se eu não gosto de comunhão aqui, pastor, eu vou falar a minha teoria, tá? Certo, manda aí. A minha teoria que fez com que os desigrejados se multiplicassem na face da terra. Eu acho, na minha visão, na minha opinião, que as pessoas estão desaprendendo a ter relação umas com as outras. As pessoas não estão gostando de gente. Aí arruma a desculpa de que... Não, de que a igreja não tem que ir, tem que ser. Geralmente quem fala nem vai e nem é. Porque não existe, não tem sentido. A nossa sociedade está ficando isolada nesse sentido. As pessoas não gostam mais de gente. Não tem, e se você não gosta de gente, não tem como você ir pra igreja. Então, pelo amor de Deus, usa essa desculpa, porque aí fica menos feio. Eu não vou porque eu não gosto de lugares que tem muita gente. Eu não vou porque eu não gosto de me relacionar com... Igreja é relação, gente. Mas vai no cinema, vai no estádio de Sim, só que a futebol. igreja é um relacionamento constante. Não pode ser descartável. Exatamente. Não tem como ser descartável igual é no mundo. Igual, por exemplo, nós estamos na faculdade aqui, vamos citar um trabalho. Num trabalho. Você trabalhou 10 anos numa empresa. Você foi demitido, você foi embora. E você, durante esses 10 anos, se relacionou com algumas pessoas dali. Só que depois que você sai, você pode ter mantido contato naqueles 10 anos com 70. Depois você fica só com 10. Eu tenho contato com meus amigos aqui, uns 5 dos 20 que eu estudei. Dos 25 que eu estudei. E a igreja não existe isso. A igreja é contato constante, a igreja é comunhão constante. Entendeu? Então a gente tem que reaprender. O que me liga as pessoas? É um espaço?
É um interesse? É uma oportunidade? Ou é mais do que isso? Um propósito? Se o que me liga a você é um propósito, amigo, pode ter certeza que eu com dinheiro ou sem dinheiro, você com dinheiro ou sem dinheiro, isso não vai abalar nossa amizade. Porque o que liga eu a você não é um interesse. Ou um estado, um status. Não, o que liga eu a você é um propósito. E na igreja, deveria ser assim, e eu quero ter fé que é assim na maioria, o que nos liga na igreja é propósito. E uma sociedade, uma geração que está cansada ou está desinteressada a ter relação tete a tete com as pessoas, não vai se sentir atraída pela ideia de igreja. Porque a igreja é coletividade, igreja é comunhão, igreja é família. Se o cara é um isolado, um cara não se importa com as outras pessoas, não tem reciprocidade de relacionamento, não tem empatia, o cara não tem lugar na igreja. Então, sabe o que no final, qual a conclusão que eu chego no final? Não é a igreja que não é a pessoa, não é a igreja que não tem um ambiente legal para a pessoa, é a pessoa que não se encaixou na igreja. Ou seja, a proposta da igreja não se encaixou naquilo que a pessoa esperava. E aí eu sinto muito, a igreja é assim e continuará sendo assim, uma família de comunhão, de união e de propósito em unidade. Então eu acredito muito nessa ideia. É um reflexo, entendeu? Eu costumo dizer que se a igreja não cabe no coração, Jesus também não cabe. Ah, é? É, e tipo assim, o cara quer uma igreja que é perfil dele, ele quer que cante aquela música, Aham. aquela pessoa, tal. Então ele vai montando. Aí é uma ilusão, né? E pastor, não existe igreja perfeita. Então, Porque as pessoas não a são miragem. perfeitas e a igreja é uma sociedade administrada enquanto um órgão, uma instituição terrena por homens. Por homens, por pessoas. Ah, ó, tem a ideia divina, concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas quem tá lá são pessoas. E a gente tem desentendimentos, a gente tem problemas, a gente tem discussões. Mas aonde é que a gente não tem, afinal? Quem Lá nunca do brigou São com o irmão? Francisco, Quem não tem nunca- não. Quem nunca brigou com o irmão na vida? Mas eu acho que também, assim, ó, a questão da igreja, a questão de congregar, principalmente nos dias atuais, Sim. faz com que a pessoa saia de um conforto físico muito grande. Quando eu vejo, por exemplo, assim, uma live, um domingo, 7 horas da noite, uma live, uma transmissão ao vivo de uma igreja com 1000 pessoas online, eu não sei se eu fico feliz Tem que ficar triste, mano. ou fico triste com O cara isso. tá com pipoca lá no colo, tomando guaraná na casa dele. Ele tá falando, tá cultuando, aí. É difícil, porque, tipo assim, o problema Como é que culto faz isso? O problema é que sair, se deslocar da sua casa e ir para a igreja não é um desconforto só físico, igual o cinema, né? Mas é um desconforto moral e ético também. Eu Porque caí. você vai entrar para dentro de um ambiente, você vai entrar para dentro de um ambiente que verdades vão ser ditas, e a maioria das verdades É. de Cristo Não, é Caí. contra o seu eu. E o cara também, quando ele pega a Bíblia, passa perfume, coloca o terno e a gravata, os vizinhos já dão uma olhada, falam, rapaz, aquele cara tá indo pra igreja de O novo. problema, a sociedade Já é um te vê- testemunho, moço. A Já. sociedade te Uai. vê como tal é conflitante pro seu convívio. Porque se os seus vizinhos olham pra você essa imagem de alguém que carrega uma Bíblia debaixo do braço, Meu Deus. você vai ter que se comportar como tal no meio da sociedade. Não é verdade? E se você tá lá trancado no seu quarto assistindo um Isso. culto, Exatamente. ninguém vai ter essa ideia. Pode estar de exatamente. cueca. A pandemia. O cara Comendo lá. churrasco, não sei o quê. Churrasco, Guaranazinho. Pipoca em micro-ondas. Glória e a tal. Deus. Ô, nós virou Nutella mesmo, né? Não, pastor? que é isso? Ô, antigamente o povo enfiava debaixo das cavernas pra fazer culto. Hoje É. É. Então, de fato, a pandemia, Mas na nós verdade. nascemos para a internet. Boa parte dos pastores nasceu para a internet, para as redes sociais, na pandemia. Eles não tinham isso. A internet era de Satanás, aí a igreja pegou de volta. Aí, isso. Ô, É, parece que todo mundo esqueceu Resgatou. dessas pregações, né? a igreja pegou de volta. Aí você pegou. Aí a gente. Nós fomos Boa. para lá. O cara falou: Ó, pastor, tô me preservando porque eu tô aqui, tal, e deu lockdown. Mas aí não voltou mais. Ele tá Sim. gostando. Porque o que que acontece Efeito também? pós-pandemia. Efeito pós-pandemia. Porque o que acontece? Ele descobriu que tá lá. O Otton tem lá o canal do YouTube. O Kaique tem um canal do YouTube. O Wallace tem um canal do YouTube. Aí ele vai olhar o irmãozinho, ele não consegue ouvir o irmãozinho mais. Ele fala, moço, eu quero ouvir só Otton. Porque o ouvido dele parece que ficou assim, extremamente seletivo, que ele Sim. não ouve mais Deus
na simplicidade, na singeleza. Ele só ouve se tiver um negócio Se assim. tornou um ritual para que ele cultuasse. Ué. Tudo ficou passivo a avaliações, e esse é o grande problema. A igreja é avaliada, a pregação é avaliada, o pastor é avaliado. Gente, a avaliação é válida. Mas a partir do momento que a gente monta uma lista de pré-requisitos, parece que a gente está indo num restaurante, onde a gente quer ser bem servido, Tem que ter onde a cardápio, né? onde a gente quer ser bem atendido, onde a gente quer comer determinada coisa. Nós decidimos. E aí, a culpa é só das pessoas? Eu acho que não é. Talvez a igreja tenha uma parcela de culpa nisso em ter aceitado esse tipo de coisa. Mas, gente, a igreja e os ministros e os pastores, e eu, na classe dos pregadores do evangelho, a gente não pode se deixar cair nessa ilusão. Temos que apresentar aquilo que é necessário ser apresentado, não em cima. E aí eu falo de algo que eu costumo dizer muito, falei inclusive num podcast sobre isso uma vez. Existem necessidades que são temporais. Claro que existem. O Brasil está vivendo uma crise pós-pandemia. Muitas pessoas estão passando por dificuldade. Se eu subir no púlpito, no altar e falar sobre dinheiro, desde que de uma maneira sábia, as pessoas serão edificadas, porque elas saberão o caminho para sair daquela situação. Porém, eu não posso reger todo o meu ministério numa necessidade temporal. Porque senão sempre vai ter gente para ouvir. Se você tem um lugar para dar pão e sempre tem pessoas passando fome, aquele lugar sempre vai estar cheio. Então a gente tem que ensinar as pessoas a correr atrás do próprio pão. E eu tô falando no sentido geral. Buscar dinheiro, buscar conhecimento. Entendeu? Buscar melhorar de alguma forma. Repito, enquanto estiver famintos nas ruas, os lugares que oferecem pão estarão cheios. E se a gente ensinar os caras a buscar o próprio pão, a serem um pouco mais auto-independentes, a chegar em casa e abrir a Bíblia, fazer um momento devocional com a família, o cara se torna autossustentável diante de uma ideia que ele deveria realmente ser autossustentável. Paulo vai dizer, eu me surpreendo que a esse momento eu tenha que falar com vocês dessa forma, dando a vocês leite materno, sendo que vocês deveriam estar preparados para comer algo mais rígido. Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, ou 3. Então essa é a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Formar pessoas e não formar apenas necessitados. Não formar dentro da pessoa a ideia que ela sempre vai precisar de algo. Ela pode muito bem correr atrás daquilo, ela pode muito bem... e aí existe uma grande diferença, né, gente? Existem as pessoas que são necessitadas e existem as vítimas. O necessitado, ele reconhece o problema que ele tem. A vítima reconhece o problema que tem, mas não quer sair do problema. E é por isso que as igrejas estão cheias de vítimas. Porque o cara, ele visualiza a situação que ele tá, individualmente, coletivamente falando, mas ele não quer sair. Tal como o coxo que estava na porta do templo, chamado Formosa. Ele sempre estava lá e toda vez que ele estava lá, ele saía com a mão, com o dinheiro das esmolas que ele pedia. A gente vai levantar uma geração. E essa geração que vai ser levantada, ela não vai buscar apenas o assistencialismo. Ela não vai buscar apenas a oração do pastor como se ela não fosse o seu próprio sacerdote. Ela não vai buscar apenas o apelo espiritual da mãe, que lê a Bíblia muito mais do que ela. Essa geração vai saber, vai criar suas próprias asas, vai parar de andar de rodinha, vai avançar e não vai fazer parte desse infeliz caso que a gente está citando aqui, que são as pessoas que desaprenderam totalmente com o evangelho. E vamos combinar, né? Ir na igreja e ver o irmãozinho subir lá e pedir pra você abrir João 23 é bom demais, né, pastor? É massa demais. É impagável. É um clássico. Ó, Não, e ele leu João 23, né? O mais incrível é que ele leu. viu? esse texto é muito conhecido. Ele tá procurando ele até E ele leu. Aqui, ó. Perguntas aleatórias agora. Perguntas aleatórias. Quem você nunca votaria? Quem eu nunca votaria? Em mim, eu seria um péssimo político. Ele sabe, viu, pastor? Parece que eu escutei alguém correndo aí. Fecha a porta, Gabriel. Sim. Eu nunca votaria no marxista. Sim. Aí, ó. É um estilo que você não... Nunca. As pessoas devem estar pensando, mais um assembleiano de direita, conservador. Não, gente, não é por causa da Assembleia. Não é Sei. por causa de algo... Eu estudei, pasmem, eu estudei o marxismo muito mais do que eu estudei o movimento de direita. Eu li o Manifesto Comunista, eu li os livros de Marx e tal, e eu falei, isso aqui não tem como encaixar com o evangelho. Gente, eu não estou dizendo que é uma ideologia política caótica, como muitos pregam.
Porque se não fosse, ou melhor, se fosse uma ideologia totalmente caótica, não teria durado tanto tempo na Rússia. Eu acredito que não teria durado tanto tempo. Ah, Otto, mas tem a insatisfação, tem. Mas durante esse período, houveram muitas conquistas. Durante a União Soviética, a Rússia foi para o espaço. Então a gente não pode ser totalmente ignorante, hipócrita de falar que é totalmente caótico, que é totalmente... Não confundam o comunismo com uma ideia... Existe um sistema político onde não há poder, que agora eu esqueci o nome agora. Enfim, não se trata disso. Anarquismo. Anarquismo. O comunismo não é o anarquismo, entendeu? O anarquismo sim não daria certo. Agora, dentro da vertente, dentro da ideia do que é o evangelho, eu não consegui encaixar o comunismo, as propostas do socialismo, nem do neossocialismo com aquilo que o evangelho prega. Então, simplesmente por não haver uma compatibilidade, a gente tem que escolher um lado. Eu não estou aqui dizendo que essa ideia do dualismo político é sadia, porque existem outras vertentes políticas. A ideia do dualismo político é uma ilusão que foi criada na Revolução Francesa, que a gente aprende na escola como se fosse um movimento totalmente romantizado, só que a gente não sabe o tanto de pessoa que morreu e como que foi duro aquele processo, e até injusto em algumas questões. A gente aprende na escola, porque a escola romantiza tudo, romantiza a Igreja Católica, e a gente aprende desse jeito, mas não é bem desse jeito que aconteceu. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de que o dualismo político, ele não é uma solução para tudo. Existem outras vertentes políticas que a gente deixou de estudar, que a gente deixou de se aprofundar, que hoje, se você me perguntar, eu nem sei do que se trata, porque eu também nunca estudei, porque nunca me ensinaram, mas dentro das duas propostas, a direita, que não resume todo o evangelho, ela se mostra mais cômoda para os princípios que a gente acredita serem os verdadeiros, entendeu? Se encaixa mais, mais Que ou se menos. encaixa mais, entendeu? Não é que tá toda certa, você não vai, mas pelo menos aqui eu tenho, né? Sim. Corre menos cisco. Eu quero te fazer uma pergunta, a gente tá fazendo pergunta aleatória, né? Aleatório, eu tô com umas boas aqui. E eu vi você muito falando, citando o nome do seu pastor com honra, gratidão, e eu quero te fazer uma pergunta. Pode parecer muito estranho dentro das igrejas reformadas, dentro das comunidades, mas dentro da Assembleia sempre foi uma característica muito grande. Gabinete pastoral. Nossa. Você já passou por aí? Você já foi para gabinete pastoral? Muitas vezes, a cara desse guri aí. Eu tô todo dia. É algo que acontece na sua igreja. Qual é a sua avaliação? Não só uma avaliação sua, mas a necessidade de uma juventude ter acesso Quantos ao meses gabinete. de prova? Esse ano eu não passei não, porque o ano tá no começo ainda. No passado eu passei umas 10 vezes. Gente, existem dois tipos de pessoa que passam muito no gabinete pastoral. O cara que não se controla, volta e meia cai na mesma coisa, e o pregador. Porque o pregador, ele não consegue aparecer muito ali na igreja, ele não consegue ser participativo. Teve período na minha igreja que eu sumi por 2 meses. Eu aviso meu pastor, mas mesmo assim, ele quer ter ali o acompanhamento, o cuidado, o zelo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O recado que eu quero dar pra galera que tá em casa, em cima da pergunta que você fez, gente, o dia que vocês encararem o pastor de vocês como pai de vocês, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Porque enquanto você tiver essa visão de que o pastor é o seu chefe, é o cara que quer meter o nariz onde ele é chamado, não vai dar certo, cara. Porque sabe o que a sua mente vai começar a te falar? Otto, você já aguenta o seu pai e a sua mãe em casa. Você tá indo na igreja pra adorar a Deus. Você ainda tem que ouvir um cara que tá grudado no seu calcanhar falando todo dia com você. Gente, isso se chama cuidado. Relação mais bonita da Bíblia. Desconheço uma mais bonita do que essa. Paulo e Timóteo. Timóteo que se tornaria pastor, mas enquanto isso ele era pastoreado, orientado por Paulo. A ideia de Paulo, ao mesmo tempo, escrever uma carta para a igreja que estava em Éfeso, que tinha 250 mil habitantes, e escrever para um cara só uma carta, usando uma mesma estrutura, usando o mesmo linguagem. Gente, é muito amor, cara. Você está entendendo? E a carta de Éfeso nem foi lida apenas pela igreja que estava em Éfeso. Então a ideia do pastorado é cuidado, é zelo e carinho. Se você não tem uma base pastoral, se você não tem uma cobertura espiritual, você pode crescer, sim, claro que você pode crescer. A gente já viu tantas pessoas desumildes crescendo, a gente já viu tantas pessoas arrogantes crescendo, a gente já viu tantas pessoas que são, enfim, esquecem das suas raízes, mas por algum motivo têm uma relevância, só que ao mesmo tempo que essas pessoas crescem, essas pessoas caem. Eu achei legal. Eu queria falar um negócio aqui.
Você falou esse negócio do gabinete, e aqui é um pastor exemplo disso. Que você vai no gabinete e você quer voltar no gabinete. É verdade. Porque a gente tem essa ideia do gabinete para confessar pecado. Para Um ser, confessionário. pra ser corrigido. E às vezes O o cara fica com pastor. medo do gabinete. E às vezes o pastor não tem com quem conversar. E- Às vezes o pastor quer um amigo. E também eu provoco o gabinete. Porque eu chego pra você e falo assim, que dia que você pode ir lá no gabinete? Aí você fala, uai, hoje é segunda, uai, pastor, eu posso ir amanhã. Que horário? 7h30. Então tá bom, tô te esperando. Só que quando você vai lá, eu falo com você sobre como é que tá indo o seu ministério, como está na família, as finanças. E vou bater naquele papo, com meia hora eu termino. E você fala assim, pastor, é só isso? Me chamou pra isso. Nossa, eu pensei que eu já Que tava desceu o ficando. cajado. É, alguma coisa assim. Não, é pra gente bater um papo mesmo. E como isso tem feito falta, né? Conversa. Isso, mas os jovens assembleanos, eu queria dar esse conselho. O gabinete não é só para regular a disciplina para o jovem, para apontar os problemas que ele possivelmente promoveu. Não é Aham. nada disso. Você tem um pastor e você tem um gabinete à disposição para você escolher lá, olha, a minha profissão, com quem vou casar, minha Orientação, fé, né? aumenta a minha fé. São coisas que vão surgindo e você tem um pastor à disposição, que muitas vezes é um recurso que as pessoas não usam, É, entendeu? exato. É verdade. É sempre bom a gente ouvir as pessoas que viveram aquilo que a gente ainda vai viver. Que estão vivendo o nosso futuro, né? É, exatamente. Que já passaram pelas etapas. É, só que a geração de hoje tem gastado tempo ouvindo tantas vozes, e ao mesmo tempo, pastor, o que eu acho, em cima até do que você perguntou, o que eu acho muito doido é uma geração que pede, Deus, fala comigo, me orienta, me guia, fala o que o Senhor quer de mim, pro meu futuro, pro meu amanhã. Aí Deus está usando a boca do pastor da pessoa, da mãe da pessoa, do pai da pessoa, do vizinho da pessoa, e a pessoa não se atém. Porque ela quer ser seletiva até mesmo no modo como Deus vai falar com ela. Uma geração que dá mais credibilidade para um profeta que vem do outro lado do país do que para o próprio pai que está em casa não pode conseguir algo bom. Entendeu? Então, nem sempre o bom, aquilo que vai resolver, aquilo que vai dar um norte, vai vir de longe. Às vezes vai vir de dentro da sua casa, às vezes vai vir do gabinete de pastor, numa conversa, como ele disse, de 30 minutos. Gente, conversar com uma pessoa 10 minutos que tem algo para me dar, que tem algo que pode me ajudar, vale muito mais do que uma videochamada de 2 horas com adolescentes que querem jogar a conversa fora e que não tem nada para me oferecer. Estão entendendo onde eu quero chegar? É mais ou menos essa concepção que eu acho, entendeu? Essa ideia que eu tenho. Vamos gastar... Eu sempre fui conhecido na igreja por ser um menino que conversava com velho. Sempre. Primeiro, porque não tinha jovem direito na igreja e jovem não ia no culto de ensino. Quem ia mais? As pessoas de mais de idade. Gente, eu conversava com todos os idosos da igreja. E eu absorvia coisas deles que eu uso até hoje. Coisas que eles viveram num tempo que era diferente do meu, mas que são válidas e que dão certo até hoje, que se você colocar na prática. Gente, a senha para viver uma vida boa não mudou. Continua sendo seguir a palavra de Deus e o conselho dos mais sábios, dos mais velhos. Amém. É isso. Que maravilha. Assim, você é uma referência na questão das redes sociais, né, Otto? Mas o que eu vejo muito, assim, nós como pastores, nós que estamos no trabalho envolvido com a igreja, a gente vê que existe uma juventude que tem muita referência em redes sociais. Acontece, né? E não é um problema, não vejo que isso é um problema. Eu acho que o problema existe quando há um distanciamento da referência que está perto, igual você disse, os melhores amigos, seu pai e sua mãe, o seu pastor, né? Então, eu acho que o problema existe quando há um distanciamento entre a referência que está perto e há um aproximamento da referência que está longe. Então, o que você acha? E é difícil essa pergunta, porque você está nesse lugar. Sim, você eu tá tô no lugar de meio. ser referência e você tem uma referência que está próxima a você. O que você pensa disso? Você diz no sentido de... Das pessoas olharem para você e terem você como uma referência absoluta. Aham. Gente, eu sou de carne e osso como vocês, cometi erros, cometi falhas,
Tô aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, se eu tenho que dar um conselho para vocês, absorvam o que há de melhor nas pessoas, inclusive o que há de melhor em mim. Porque eu posso estar conversando com vocês aqui agora, normal, tranquilo, num podcast, de boa. Amanhã eu posso postar um vídeo no qual, pra mim, eu tô falando uma coisa mó tranquila, mas que a galera que me acompanha e a galera da internet em geral vai achar um absurdo. Pronto, amanhã eu tô cancelado. Se eu falar alguma não, besta... mas isso no meio cristão não tem isso não, velho. Tem não, ser cancelado no meio Cancelado? Não, tem não. Não, acho que você Isso aí é só no BBB, quando tem alguma coisa assim, cancela. Mas no meio evangélico tem esse negócio? mundo- Tá liberado. Todo mundo brother. É, todo mundo vai te apoiar. Não, mas é bem isso. Absorvam absorvam o que há de melhor nas pessoas, inclusive de mim. Porque um dia eu vou errar. Não erre porque eu tô errando. Um dia eu vou falhar. Não fale porque eu tô falhando. Um dia eu vou falar uma coisa que eu não devo. Não fale porque o Otto tá falando. Absorva o que há de melhor de mim. Assim como eu absorvi o melhor das pessoas. É claro que a gente tem que contar as nossas feridas, porque através delas outras pessoas vão ser curadas. A gente tem que contar os nossos dramas para que outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa saibam que a nossa vida é igual a delas. Por isso que eu falei lá que eu pego o busão lotado, que eu passo por isso. Claro, não na mesma intensidade que a maioria das pessoas, até porque o ministério não permite, mas para que elas percebam que não é um alienígena falando com elas ali. Não é um cara que vai chegar num apartamento com ar-condicionado, com uma televisão imensa, e que vai ficar ali semana toda só postando vídeo, só fazendo parceria, ganhando dinheiro pela internet, depois vai pregar na igreja, e que tem uma realidade totalmente distinta das pessoas. A minha realidade é a mesma de qualquer pessoa. E é por isso que o conselho que eu tô usando para responder a sua pergunta é o que eu vou repetir. Absorva o melhor de cada pessoa, inclusive de mim. Porque o dia que eu errar, você vai saber que o meu erro não vai ser desculpa para você errar. Porque você sabe a minha história, você conhece os meus passos, e você sabe que eu sou muito mais do que simplesmente uma referência na internet, que você vê um rosto num vídeo de 30 segundos. É isso aí. Perguntas aleatórias agora aqui, continuando aqui. Momento, pergunta. Liberação de drogas. Fala aí. Liberação de drogas. Você vem lá do Rio de Janeiro, lá eu sei que Ô. não tem. Lá não tem droga. Que isso? Lá é... Eu não sei vocês, eu sou fã de Narcos. Eu assisto pra caramba. Muito bom. Muito bom. Falei do Wagner Moura, não foi à toa. Muito bom. Narcos e Narcos México, muito bom. É, claro que eu sou contra a liberação das drogas. Eu acho que assim, eu não estudo sobre essas questões. O que eu sei é por causa de uma série, pelo amor de Deus. E a área que eu moro lá, eu moro no município de 8 mil pessoas. Então o tráfico ali não existe muito, é bem isolado. Eu moro na divisa É com só São pra Paulo. 7 mil, né? Hã? É, só pra 7 mil. Só 90% das pessoas. Existem impactos na saúde e existem impactos econômicos quando você libera entorpecente, drogas, esse tipo de coisa. Mas é claro que eu tenho que responder como cristão que eu sou, gente. Então, sendo que motiva um vício, e nesse caso vai ser um vício coletivo, um vício que vai ter um acesso muito mais simples, eu diria não em qualquer hipótese, em qualquer questão. Inclusive é uma proposta do Partido Comunista, mais um que não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. Continuando com perguntas aleatórias. Jovem viciado em pornografia. O que você fala? Hoje, antes. Não era Sim. sua época, não. O cara, para usar uma pornografia, ele tinha que entrar lá naquela locadora, chamava locadora. Baixar uma foto. Não, que baixar a foto, se liga, velho. Aqui, ó. Ele tinha que entrar numa casinha lá. É o milênio antes de... É um milênio. Tinha que passar uma vergonha. Ele passava uma vergonha porque ele ia buscar lá um DVD. O Na dono mão. via, É, dono o da dono locadora via. via. Quem tava pegando via. Aí se ele quisesse ver uma imagem pornográfica, ele teria que ir numa livraria comprar uma coisa. Mas hoje a internet está disponível. Pornografia, o cara fica viciado. Se ele quiser, ele tá com o celular na mão ou com o computador. Ele entra. Sim. Existem vertentes para falar desse assunto e pessoas muito mais apropriadas do que eu. Eu vou falar pelo viés cristão, eu vou falar pelo viés da nossa crença, daquilo que a gente acredita. Se você bota um médico aqui para falar, uma pessoa que vai falar pelo aspecto biológico da coisa, ele vai agregar no assunto muitíssimo. Ele vai falar disso de uma questão muito mais peculiar do que eu. Porque, gente, se eu bater o martelo e falar que não assista pornografia, para uma adolescência que tem um acesso tão fácil e tem uma motivação, né,
porque a cultura nossa é uma cultura sexual. Para fazer isso, vai acabar fazendo e o meu discurso não vai adiantar de nada. Eu não posso ser totalmente ignorante à realidade social de hoje. Temos uma geração de adolescentes, eu acho que há 100 anos atrás, 80 anos atrás não era assim, que tem o privilégio de não ser obrigada a trabalhar até uma certa idade. Otto, mas isso sempre existiu, coisa alguma. Na Idade Média, as meninas tinham filhos com 11 anos, os meninos trabalhavam com 10. Jesus, segundo estimativas, ele começou a trabalhar na carpintaria do pai dele com 12 anos, depois que ele se formou, né, no judaísmo, né, no Midrash, que era a cultura judaica de ensino. Então, onde eu quero chegar? Tudo que é vício é errado. Se eu virar pra você e falar pra você, o negócio é o seguinte, beber não é pecado, vai lá e bebe. Daqui 10 anos eu encontro você viciado, com a sua família destruída, e eu pergunto pra você por que você tá assim. Aí você fala, porque eu comecei ali, com aquele copo que você me permitiu beber. E eu fui bebendo mais um. E eu fui gostando. E aquilo foi me consumindo, e hoje eu virei isso aqui que você tá vendo. Existe uma ideia de demonizar muitas coisas, só que na verdade, gente, não é questão de demonização, é questão de vício. Pornografia não é errado porque é do diabo, pornografia é errado porque se torna um vício. Bebida não é errado porque é do diabo. Acho que o diabo não tá perdendo tempo fazendo cerveja por aí, pelo amor de Deus. Bebida é errado porque se torna um vício. Droga não é pecado porque é do diabo. Droga é pecado porque se torna um vício. Essa é a minha concepção das coisas. Se o cara assistir pornografia uma vez, gente, ele vai assistir só uma. Se ele se masturbar uma vez só, ele vai se masturbar só aquela vez? Não vai. Então é esse o grande conselho que eu quero dar para a minha geração. Se você sabe que esse caminho vai te levar para esse mesmo destino que outras pessoas estão agora, e é um destino muito ruim que elas encontraram, pelo amor de Deus, não se atente nisso. Não aceite isso, não se corrompa com isso e não deixe isso permear em você. Porque existem casamentos, gente, que foram destruídos por isso. Otto, já Famílias. que nós estamos em perguntas aleatórias, né? Você fez teologia, você diz que quer fazer outra faculdade, então... Pela internet também? Semipresencial. Sempre presencial. Então ele lê. É, porque o cara é estourado na internet. Ele tem 122 mil seguidores. Então é um cara ligado na internet. E é legal. Ó, tô falando aqui, as maiores faculdades teológicas estão fazendo EAD. É verdade. O cara não tem desculpa hoje pra ele não aprender, velho. Verdade. É um negócio que é... Eu poderia citar inúmeras faculdades aqui. Eu tenho meu amigo Paulo, que é da Faculdade Realiza, que é um dos nossos patrocinadores aqui, e ele disponibiliza EAD, conhecimento que é profundo, conteúdo que vai aumentar, agregar valores para o cara lá no mercado de trabalho, lá no concurso público, e EAD. Aí tem muita gente que tá assim em casa, eu gostaria de fazer teologia. Mano, levanta mais cedo, estuda lá, ou Válido. chegar, muito é válido, prático, é é muito muito Não prático. precisa nem de pegar ônibus. É. Eu acho que aquilo, aquele estereotipado, aquele negócio assim, EAD é ruim, EAD só é ruim para quem não é disciplinado. É. Se você não gosta de pegar o livro, ler, e participar da aula, e entrar no chat, e fazer Se aquele... distrai muito Aí, fácil. mano, não faz não, aí faz só presencial. Mas se você é legal, é disciplinado, faz EAD. É. Então, Concordo. dentro desse tema da faculdade, então você é um cara que lê. O que você lê? Cara, eu Além da Bíblia. eu li a Bíblia uma vez, tive a graça de Deus de conseguir ter lido uma vez toda, leitura anual, né, aquela coisa toda, e no começo do meu ministério eu fui apaixonado por livros que falam sobre avivamento, livros avivalistas. Eu estudei a história dos avivamentos e tal, como um todo, até porque a origem da Assembleia tá no avivamento da Rua Azul, a gente sabe disso, e aí eu comecei a ler muito sobre isso. Depois de um tempo, eu comecei a ler sobre questões, livros teológicos mesmo, para estudar as vertentes teológicas, teologia sistemática. Tive que ler também muito para o meu TCC, tive que estudar teologia da prosperidade, teologia da libertação, todas essas teologias e tal. Então, eu me ocupei basicamente ano passado desse tipo de literatura. Hoje, eu tenho meu livro escrito, graças a Deus por isso, e através do livro que eu li, eu percebi que eu precisava ler muito mais do que eu estava lendo. Né? A literatura hoje que eu apresento tem muito a ver com história, com ficção,
mas é uma literatura cristã ao mesmo tempo. E eu gosto muito de ficção, então eu leio, leio livros que inspiraram filmes, gosto bastante disso. Então a ocupação minha, na minha biblioteca, digamos assim, eu tenho esses livros assim, mais ou menos. Muito bom. Legal, ó, Realmente. gostei demais. Eu vou. É uma pena dizer que nós vamos terminar a Ah. entrevista para deixar o gostinho de quero mais, porque eu sei que você vai voltar aqui mais vezes. Amém. Eu tô muito feliz em receber você aqui. Porque você não é uma influência de imagem. No Brasil, a influência de imagem. É uma pena eu Sim. falar isso. Mas a influência é assim, ó. Quem é que leva mais like? É quem. O cara bonitinho. Não é que você não é bonito, não. Você é um cara comum. É, o genérico, padrão. Mas é assim. Você de fato é uma influência pelo conteúdo. E não é só. É o caráter. Pela pessoa, né? Pela pessoa. Porque você se relaciona bem. Quem aproxima de você vê que está na sua essência isso. Você é um cara bacana com a gente. Falar com conteúdo, com propriedade, né? Só a questão da política que você fugiu um pouco. De um nome. Bolsonaro 2022. Hashtag. Mas você, assim, você tem essa, e isso é bonito, vem da sua origem, do seu pai, da sua mãe. E eu vejo que isso tem abençoado muita gente. Conte com as nossas orações aqui para que você vá mais rápido e mais longe aonde Deus tem para você. Amém. Tá bom? Kaique, obrigado pela sua presença. Uma honra toda minha. Boa noite a todos vocês. É um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer todo meu. Que Deus continue abençoando o seu ministério, te dando a unção necessária para que você possa realmente chegar naquilo que Deus projetou para você. Amém. E somente isso. Sim, né? sim. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bom conversar com você. Você é um tipo de pessoa que realmente faz jus à sua popularidade na internet. A gente Amém. vê que é por causa da eficiência. O cara do seu não é só ministério. virtual, o cara é Não, não real. é. Você tem uma boa oratória, você tem uma boa linha argumentativa, você entra nos assuntos com muita Você é propriedade. de Deus, mano. Isso é Amém. muito bom. E a gente realmente sente que. A gente sente a verdade. Sim. Um podcast cristão, e a gente sente a verdade nas suas palavras. Então, que Deus abençoe você. Eu mando um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pro seu pastor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Foi uma honra. Tamo junto. Otto, prazer ter você aqui, receber você lá na nossa igreja. Eu sinceramente, eu fiquei impactado de conhecer o Otto mesmo. Pela Amém. idade, por ser jovem e por ter tanto conteúdo. É aquele negócio E- dos perfumes pequenininho. É. Pô, E, é bullying aqui, pode, cara. e eu acho que o desejo de todo mundo aqui é que você voe em voos ainda mais altos e eu acredito que você vai chegar lá. Mais uma vez, um prazer muito, muito grande estar aqui na bancada do Blackcast. E eu quero agradecer vocês também, né? Muito, muito, muito pela oportunidade. O podcast tá em alta e vocês têm essa visão. Agradeço muito a Faz um Deus. podcast por lá, terem- cara, no Rio de Janeiro. Não, mas a gente vai começar no Faz mês aí. que vem. É Qual que é o mesmo. nome? O Qual Two, que é o nome? Two Guys Podcast. Por que Two Guys? Porque sou eu, né? E mais um menino que é o menino que faz os meus vídeos. O menino que tá Legal. por trás e tal, que é o de Sim. Lucas. Ele vai me ajudar lá. A gente vai começar em fevereiro. Se Deus quiser, na primeira sexta-feira de fevereiro. Já Tá? tem Instagram? Já. Facebook? É 2, né? Two Guys, com UGUYS Podcast. Two Guys Podcast. E a gente vai estar começando a transmitir por lá. YouTube também a gente já está trabalhando bem. Muito obrigado mesmo por vocês terem dado esse tempo para mim aqui, para conversar com vocês. E o resumo de tudo que eu falei aqui, para quem está ouvindo, né, para quem está vendo, é que você, adolescente, jovem, que tem esse chamado, vai ser muito desmotivado por muitas palavras, por muitas circunstâncias e por muitas coisas. Mas pega um pouquinho do que a gente falou aqui e entenda que se você tiver uma meta, um objetivo, alguns dias serão piores do que os outros, alguns dias serão realmente difíceis você exercer seu ministério, o seu sonho. Mas creia que aquele que deu para você o chamado, aquele que confiou a você o chamado, ele te ajudou no início, está te ajudando no meio e no final você encontra com ele. Se essa entrevista foi bênção para você, então é bênção para outras pessoas. Você pode indicar o Blackcast que você assistiu aqui no YouTube para muita gente.
Mas também estamos na plataforma digital, lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Você pode acompanhar por lá também. Nós temos um Instagram chamado BleaCast, que você pode acompanhar. Aqui está a entrevista completa, mas durante a semana nós temos os cortes. Nós temos muitos cortes aqui, eu tenho certeza, com o Otton, e você pode divulgar isso daí. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer também ao Otton. Tamo junto, pastor. Próximo sábado, às 16 horas, nós temos outros convidados e você pode ser edificado. Nós temos patrocinadores, a Rádio 7, eu visto a Rádio 7, inclusive estou vestindo aqui a Rádio 7, que é do meu amigo Alencar e da minha amiga Paula, e Veste o Homem. Se você entrar lá no Instagram dele, você vai ver que existem inúmeras peças de roupa para homem. E também nós temos a Faculdade Realiza, que sempre nos abençoa, Faculdade Realiza do meu amigo Paulo. Um grande abraço para você, uma boa semana, que Deus te abençoe.